Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, montando quebra-cabeça do Harry Potter, baixando episódio para ouvir no metrô, rodando aquela avaliação de risco cabeluda, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, esse é o episódio 228 do podcast Áreas Contaminadas, já em sua 6ª temporada. É interessante pensar que muita gente que nos ouve agora, como a nossa convidada de hoje, começou no GAC depois de 2020. Portanto, elas entraram no GAC já com um podcast na área, e mais curioso ainda para mim é que essas pessoas me conheceram primeiro como um podcaster e não como professor, não como profissional, o que era muito difícil de imaginar em 2020 e ainda hoje é um pouco estranho. Mas é isso aí, é a vida, né? Estamos na 6ª temporada desse podcast e ainda estamos aqui, felizes, relevantes e tentando fortemente colaborar com o mercado do GAC, trazendo material todas as semanas para vocês, aqui no podcast, na newsletter também e também no screening de notícias. Tentamos misturar material técnico com conceitos, referências, normas, artigos, também tentando ser o espaço para discussão e reflexão, e claro, como no episódio de hoje, sendo o espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fazem o GAC acontecer, para que elas nos contem as suas belas histórias. O podcast é editado com carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Atualmente temos 48 apoios ativos nessa campanha, que nos ajudam muito, primeiro pela questão financeira, mas também, e muito especialmente, por mostrarem a vontade que elas têm de colaborar para a evolução de todo o mercado do GAC. Essas pessoas voluntariamente e carinhosamente contribuem com o nosso trabalho e nos mandam uma mensagem que o que nós fazemos é importante a ponto de merecermos essa atenção e esse carinho e que nós devemos continuar. Agradeço muito às atuais 48 pessoas cujos nomes estão na descrição desse episódio. Com certeza nós continuaremos caminhando com vocês. Se você também quiser e se você também puder, junte-se à nossa campanha no Apoia-se. É muito simples, basta entrar no site apoia.se/ECD Ambiental, tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 3 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes, muito renomadas no mercado, que querem unir as suas marcas, que são muito importantes, suas marcas poderosas, ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é uma coisa muito interessante, muito legal para nós. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil. A Clean comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas, entre outras coisas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting e também a Vapor Solutions. Agradecemos demais a E-Consulting, a Vapor Solutions e a Clean, grandes empresas e queridos amigos dessas empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem continuem e com certeza continuaremos. Relembro vocês que além desse nosso podcast semanal aqui, temos também a nossa newsletter quinzenal com notícias do GAC, meio ambiente, ambientalismo, ciências, economia e outras coisas, priorizando lá comentários mais longos, um pouco mais elaborados. Intercalando com a newsletter, também quinzenalmente, temos outro podcast, o Screening de Notícias, também aos domingos, focado esse nas notícias do GAC, nos highlights do GAC. Já tivemos esse ano 6 edições do Screening de Notícias. Então nos acompanhe também na newsletter e também no Screening de Notícias. Bom, pessoal, hoje teremos um episódio muito bacana, muito interessante aqui. Eu vou mostrar uma conversa com a Cíntia Costa. A Cíntia foi minha aluna na pós do Senac e lá ela me contou que ouvia muitos podcasts, me deu várias dicas e me disse também que fez a graduação dela na Unesp Sorocaba, também da mesma forma que eu fiz. Tivemos muitas conversas boas depois disso, tanto lá no Senac quanto fora de lá, né? E agora está na hora de vocês ouvirem também, ouvirem parte dessa história e se admirarem com a clareza que ela expõe suas ideias e com a clareza que ela tem do mundo em sua volta e do nosso papel no GAC e do nosso papel na sociedade. Então é isso aí, fiquem agora com as palavras de Cíntia Costa.
Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais uma convidada ilustre, a Cíntia Costa. Cíntia, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda aqui ao podcast. Oi, Tanaka, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. Muito obrigada de novo pelo convite. É uma honra estar aqui. Esse podcast que é super importante aí para nossa área. E bora lá. Legal, Cíntia. Primeiro vou agradecer porque você sempre me deu dicas muito boas aqui pro podcast, de falar com as pessoas, de fazer de um jeito ou do outro. E você sempre conversava comigo com muito carinho, que você sempre ouvia e espero que ainda ouça, né, bastante os episódios. Então vou começar agradecendo. Obrigado por todas as dicas esse tempo todo aí, Cíntia. Imagina, que eu puder ajudar, estou aqui à disposição. Cíntia, você estudou na Unesp Sorocaba, mas antes de você ir para a Unesp Sorocaba, o que você fazia, o que você gostava de fazer, onde cresceu a pequena Cíntia, né? E o que te levou para a Unesp em Sorocaba? Nossa, uma junção de eventos, assim. Posso dizer que nunca foi o sonho da pequena Cíntia, mas de repente, quando eu me vi, eu estava em Sorocaba. Eu sou filha única, né? Sou do Campo Limpo, que é extremo sul de São Paulo. Sim. Sou filha única, meu pai é vendedor de loja de material de construção. A minha mãe, quando eu era pequena, trabalhava com vários trabalhos também, em loja, Aham. telemarketing, várias coisas. E aí ela entrou numa editora de revistas de educação, Ah, quando eu era pequena, porque ela começou a fazer faculdade de letras quando eu tinha ali em torno de 6 anos. E aí ela ah, entrou nessa editora, foi crescendo lá dentro. E aí, a princípio, eu fui me inspirando, assim, olhando, eu via as revistas quando eu era pequena, né? Tinha, acho que era História Viva e essas revistas de educação, e eu sempre fui gostando disso de revistas, que né? legal. Mas ali depois começou o declínio das revistas Aham. impressas, né? Sim. Então a empresa já não estava tão bem. E aí, bem nesse período, ela conseguiu passar num concurso para dar aula para ensino infantil. Então, hoje em dia, ela dá aula, ela é concursada e dá aula para crianças. Então, isso é de onde eu vim, esses são os meus pais. E a pequena Cíntia tinha muito isso das revistas da editora que minha mãe trabalhava como inspiração. Então, eu no começo pensava muito em seguir essa área, mas aí acabou que as coisas tomaram aí um outro rumo, né? Sim. Eu sempre estudei em escola pública, estudei sempre na região do Campo Limpo, e aí eu estudava no meu bairro mesmo, e quando foi chegando ali na oitava série, os professores, eles incentivavam muito a gente a ir para o ensino técnico. Sim, sim, sim. Então eles levaram a gente num passeio na ETEC Abdias do Nascimento, que fica ali no Paraisópolis, Ah, e aí sim. foi onde eu conheci, assim, a ETEC, né, porque, assim, a gente ouvia falar, mas não era tão presente, né. Sim, não estava no dia a dia, né? Ali, Exato, eu não geograficamente conhecia. longe, né? Sim, sim, ficava, né, ali no Paraisópolis, é um pouco longe do Campo Limpo, e eu também não conhecia ninguém que tinha feito ETEC Uhum. naquela época, né. Então eles incentivaram muito isso, e aí a gente fez uma visita para conhecer a ETEC, É. e aí eu acabei fazendo a prova e fui estudar lá. E é Então eu novinha, estudei. né? Sim, eu estudei na ETEC Paraisópolis no terceiro ano dela. A Então, primeira turma ainda estava lá. que coisa interessante. E chamar Abdias do Nascimento foi um negócio impressionante, né? Foi muito, muito legal, né? É uma coisa forte, histórica, né? Sim, sim, sim. E quando a gente chegou lá, a primeira turma, eles não tinham, assim, nada. Eles contam que a escola foi inaugurada e ainda tinha lousa que não tinha sido pendurada. Uhum. Então, assim, foi um período, assim, complicado, porque a escola ainda estava se desenvolvendo, então, não tinha cantina para os alunos e era, assim, um pouco precário, assim, nesse aspecto, né. A primeira turma ainda estava lá, não tinha se formado. E aí eu acabei estudando lá, apesar disso eu encontrei bons professores, né, assim, sempre tem uns que a gente Sim, prefere mais do que outros, né, uns que são melhores do que outros, mas eram professores muito bons, professores, assim, principalmente de biologia, de literatura, de redação, que é uma coisa que eu também sempre gostei. A pequena Cintia gostava muito de escrever, Aham. tinha o sonho de escrever um livro, quem Que sabe um dia legal. vem aí. E aí foi isso, eu fiz esse ensino na ETEC Abdias, Aham. e quando chegou ali no segundo ano, nessa época ainda não era integral, né, hoje em Aham. dia já é integral, Sim, você faz só um vestibulinho. Mas naquela época eu fiz um segundo vestibular ali sim. no segundo ano. Para entrar E no aí técnico no contraturno, assim, né?
Isso. E aí, dentre as opções que eu tinha de técnico, eu tinha, contabilidade, TI e segurança do trabalho. Não me pergunte por que eu escolhi segurança do trabalho. Provavelmente O que porque os amigos e as amigas escolheram a Volência, a Volência também, então. porque assim, né, com 15 anos, você não Nossa. tinha uma grande noção, né? Eu não Uhum. conhecia nenhum contador. O meu padrinho trabalha com TI, mas também não era assim nada que. E aí eu acabei seguindo para a segurança do trabalho e assim, foi muito bom, né? Eu não cheguei a atuar na área, mas eu acho que está super relacionado com o que a gente trabalha hoje em dia, né? E ajuda muito nessa nossa percepção de risco, de entender o ambiente. Então, eu acho que foi muito importante para me construir assim profissionalmente. E foi isso. Eu tive vários professores e também no técnico de segurança do trabalho tem uma matéria de meio ambiente. Certo. Então, eu lembro que eu tive vários professores ao longo da minha história que foram colocando ali um pouquinho do meio ambiente na minha vida. Uhum. Então, eu lembro que na quarta série tinha ali a professora Rose, que sempre falava de economizar água, e aí Uhum. depois tinha uma professora Iracema de artes que passava vídeos de como seria o futuro, e a gente ficava Uhum. assustado. E aí depois chegou no técnico, Uhum. tinha também o meio ambiente ali na segurança do trabalho. Então, foram sempre sementinhas que foram sendo plantadas, que eu acho que me ajudaram a ir também um pouco para essa área, né. E aí eu me formei na ETEC Abdias em 2015, Uhum. 2015. E depois disso, só que nessa época eu ainda não sabia exatamente qual curso que eu ia seguir, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Eu sempre fui aquela aluna que os professores falavam na reunião: sua filha é ótima, mas Uhum. ela não para de falar. Então, assim, eu tendia muito para a área da comunicação, né? Uhum. Até porque, como a minha mãe trabalhava numa editora, Sim. né, eu via aquilo de revistas e eu sempre gostei muito de escrever, meus pais sempre incentivaram muito eu a ler quando eu era pequena, então eu falei assim: "Nossa, eu acho que eu vou tender para essa área". Só que a minha mãe, como ela já estava vendo mais ou menos esse declínio das revistas impressas, ela falou assim: "Olha, Cíntia, se você quiser fazer jornalismo só porque você gosta de escrever, não faça jornalismo, porque você pode escrever fazendo qualquer graduação, Sim, sim. né, e você tem que se ver atuando na profissão, realmente". Uhum. E aí colocou aquela pulguinha ali na minha Uhum. orelha, né. E aí eu lembro que eu olhando os cursos, a princípio eu pensei: "Ah, eu quero um curso que tenha, exatas e humanas". Uhum. E eu estava tendendo para arquitetura. Certo. Só que na arquitetura também é complicado, porque para você fazer a prova, você tem que saber desenhar, né. E Sim, 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 é isso mesmo. e eu gostava de escrever, eu não gostava de De desenhar. desenhar. Então, assim, né, foi um sonho, assim, uma utopia da minha cabeça, né, mas eu cheguei a fazer o vestibular É, colocando arquitetura realmente, e aí acabou que não deu certo, e eu fui fazer cursinho por 6 meses, então eu entrei no cursinho, e aí no cursinho, depois de 6 meses, abriu o vestibular sim, de meio do ano da Unesp, né, que certo. hoje em dia nem tem mais, né, hoje em dia isso, justamente porque acontecia muito isso, de algumas pessoas fazerem o vestibular sem de fato quererem esse curso, e Sim, aí usava como treino e quando chegava no final do ano tinha muita evasão sim, para os sim. cursos que as pessoas realmente queriam, né. E aí foi isso, aí eu fiz esses 6 meses, abri o vestibular da Unesp, e aí eu olhei aquela cartela de cursos de engenharia, que era só o que tinha no meio Sim, do sim, ano, sim. e aí eu falei assim: "Nossa, né, nunca me imaginei engenheira", né, É. assim. E aí eu olhando os cursos, eu vi a engenharia ambiental e eu falei assim: "Olha, né, pensando Podemos bem, dar uma chance para isso aí. sempre teve essa sementinha aí do meio ambiente, eu sempre fui a chata aqui dentro de casa com as questões ambientais com os meus pais, né, e aí eu, né, iludida pensei: "Ah, eu acho que a engenharia ambiental é a engenharia mais humana das engenharias". Uhum. E eu lembro que quando eu entrei, né, eu passei no vestibular e tudo, né, deu tudo certo. Eu lembro que eu coloquei, pra fazer o vestibular e a minha amiga colocou como treineiro. Aham. E aí ela falou assim pra mim: "Nossa, mas e se você passar?" É. Aí eu falei assim: "Ah, se eu passar eu vejo, né, que Aham. como que vai Aham. ser". E aí eu acabei na Unesp Sorocaba, e eu comentei isso na primeira aula, foi aula de física. É. E a professora pedia pra gente se apresentar e falar por que que a gente escolheu o curso, A Malu. e eu A a Malu. Malu, exato.
E aí eu falei pra ela assim, não, eu escolhi porque eu acho que a engenharia ambiental é a mais humana das E engenharias. pronto, já levou uma lambada na Pra cabeça. professora de física. Ela olhou assim, ela deu uma risadinha, tipo, o que essa Coitado menina tá dessa aí, né? falando, né? Coitada, né? Mal sabe que aguarda 5 cálculos, 4 físicas. Mas deu tudo certo, entre mortos e feridos. Escapou, né? Existe um diploma, graças a Deus. Mas foi isso, aí eu acabei entrando aí na engenharia ambiental, dei uma chance. Uhum. Minha mãe falou assim, né, vai lá, fica 6 meses e vê aí Sim, sim. o que você sente. E aí eu acabei gostando, eu acho que foi bom porque no ensino médio eu tinha colegas, né, que tinham muito esse sonho de fazer uma faculdade específica, um curso específico, num lugar específico, e muitas vezes quando não conseguiam isso logo de cara, às Uhum. vezes se frustram, né, Certo, por ter aquele sonho específico. E eu não tinha isso, certo. porque eu tinha essa convicção dentro de mim de que, independente do curso que eu fizesse, eu ia ser sempre uma pessoa muito comunicativa, Uhum. que sempre gosta de escrever Uhum. e que ia acabar conseguindo, assim, me sair bem dentro do possível no Sim, curso que eu escolhesse, assim, né? sim. Então, acho que foi bom para mim isso, esse pensamento. Foi, com E aí eu certeza. acabei gostando da engenharia ambiental, achei que é uma profissão importante, casou ali com tudo que os professores anteriores vinham ali plantando em mim. E E aí de eu. fato é a mais humana das engenharias. Não que isso seja uma grande Exato! vantagem, mas é, né? Sim, não, hoje, né, assim, já puxando um gancho lá para frente, trabalhando com essa parte de avaliação de risco e comunicação e percepção, entendimento ali, caminho de exposição, etc., você vê que é a mais humana, né? Porque querendo ou não, o GAC, ele é muito voltado para o ser humano, a gente se importa muito mais com o ser humano do que com o ambiente em Sim, si. verdade. Então, o nosso foco é esse, né? E a gente coloca o ser humano acima do resto do meio Sim, ambiente. Então eu acho que querendo ou não, eu não estava tão errada assim, a Cíntia de 10 anos atrás. tava certo. Tinha ali um pouquinho de esperança e deu certo no final. Bom, você estava no Campo Limpo, né? Morava no Campo Limpo, estudava, né, em Paraisópolis, é uma caminhada ali, né? Mas Sim. Sorocaba é uma caminhada muito maior, né? Como é que foi esse choque, né? Porque você tá lá num lugar e você vai para uma outra cidade e tem que arrumar uma moradia, morar com outras pessoas. Como foi Nossa. esse processo? E onde você foi morar? E se deu tudo certo? Você precisou mudar várias vezes? Como é que foi essa adaptação? Então, foi um pouco complicado, assim, porque primeiro que eu sou filha única, né? Aham. Então, quando eu saí de casa, tanto eu quanto os meus pais Ah, tiveram sim. aquele choque, né, do ninho vazio. Sim. Então, assim, e também para mim conviver, assim, com outras pessoas, eu lembro quando eu fui procurar casas, a minha mãe falou assim: "Ai, é melhor que você arranje um que tem um quarto só para você, porque você Aham. não sabe dividir, você nunca soube dividir, então é melhor, vai que você faça bagunça". Mas num primeiro momento, a gente saiu para procurar casa, eu lembro que a gente foi conhecer a cidade, foi no dia da matrícula, fui com a Aham. minha mãe e com os meus padrinhos. E a gente ali conhecendo a cidade, e a gente foi visitando várias pousadas e É. acabou parando num pensionato, Aham. que tem umas freiras. Sim, Você sim, sim. lembra disso? Sim, lembro. Tem muitas amigas que ficaram aí, né? Exato. Só que, né, assim, não tem muito a ver comigo, Aham. um pensionato, assim, né. Tudo Não, em bem que eu não sou geral, em nenhuma geral isso aí é só o começo, né? Depois as pessoas acabam. assim, não sou nenhuma rebelde, assim, né, Aham. mas assim, né. Aí a gente entrou lá no pensionato e eu estava já desesperada querendo sair dali, e a minha mãe e os meus padrinhos, eles estavam, tipo assim, apaixonados. E eu lembro que Aham. era a irmã Verônica, e a irmã Verônica mostrando o pensionato, e eles estavam completamente enfeitiçados pela irmã Verônica. E a minha mãe saiu de São Paulo falando que eu tinha que ter um quarto só pra mim, porque vai que eu fizesse bagunça. Chegou lá, a irmã Verônica mostrou um quarto que eu ia dividir com mais 2 ou 3 meninas, e ela estava achando tudo lindo. O pensionato não tinha cozinha, a gente tinha que comprar marmitex, e elas estavam achando sensacional. E eu estava assim, e ela falando assim: "Ah, não, porque a gente espera que vocês cheguem até tal horário, mas se vocês chegarem depois desse horário, a gente tranca o portão, e aí vocês têm que ligar pra gente abrir o portão pra vocês Meu entrarem". Deus. Eu estava assim: "Gente, eu vou ter mais restrição aqui do que na casa dos meus pais".
Nossa, e eles estavam assim, quase fechando o Uhum, contrato. Eu uhum, lembro que chegou na sala dela depois da vistoria, assim, e eu lembro que tinha uma capelinha do lado do meu quarto. é. Então eu ia ser acordada com a missa, realmente, né? Tudo bem, eu fiz catequese, mas É. assim, eu nunca fui tão assim, Mas já tá sabe? um pouco demais, né? Tá um pouco demais, assim, né? E, nossa, e pra mim, eu só ficava pensando nos filmes de terror com freiras, assim. E aí, no fim, a gente acabou ali a visita ali, né? A gente voltou para a sala da irmã Verônica. E aí, eles estavam fechando, assim, e eu olhei, assim, os olhos arregalados. Aí eu falei assim, ai, acho que é melhor a gente dar mais uma volta para ter Uhum, certeza. E eles, assim, super decepcionados. E quando eu uhum. saí dos portões, eu falei, ai, obrigada, meu Deus, por ter saído. Achei que eu nunca mais fosse sair dali. Prometo que eu vou rezar, mas não aqui É, nesse nossa, pensionato. desculpa por todos os meus pecados, mas não precisa de tanto. Eu já vou ter cálculo, sabe? É, então, Tem maior já tá bom, né? penitência do que essa. Ai, meu Deus. Mas no fim, depois a gente encontrou um outro local que eram 3 andares, Uhum, como se fossem casas separadas, e aí cada andar tinha em torno de 5 a 7 quartos, uhum. e eles alugavam os quartos. Ah, E aí cada quarto tinha o seu próprio frigobar, sua mesa. A minha certo. mãe carinhosamente chamava de cela, porque parecia uma cela de cadeia, porque não tinha cama, era de Sei, concreto, e sei, aí sei. colocava um Nossa colchão em senhora. cima. Parece mesmo. Parece muito uma cela. E aí o armário, ele não tinha porta, era aberto, assim, só Uhum. uma parte de madeira, assim, os perrengues dos universitários, né? E eu fiquei nesse lugar por, acho que foi 6 meses, foram 6 meses que eu fiquei morando ali, e era próximo do Terminal São Paulo. Ah, tá, tá. Então, assim, não era tão próximo da faculdade, Certo. então tinha esse perrengue, assim, no primeiro Sim, semestre a gente tinha alguns laboratórios que acabavam ali umas 6, sim. e aí eu tinha Lotado, né? que voltar do ônibus, e o transporte público de Sorocaba é uma coisa que É não péssimo. me agrada nem um pouco, assim, é uma cidade para quem tem carro mesmo. Sim, sim. Tudo tem que ir para os terminais, Isso. né? E para uma pessoa que veio de São Paulo, que já tem muita autonomia, a minha mãe foi ter carro quando eu tinha 16 anos, então Aham, eu sou 100% acostumada a andar de transporte público. sim. Então eu sofri muito quando eu fui para Sorocaba, assim. E aí eu fiquei nesse local, mas aí depois de 6 meses eu comecei a, né, fazer as amizades ali dentro da Aham. faculdade, né? E aí tinha uma colega que já estava morando sozinha ali num apartamento ali do lado, no Viva, Certo, condomínio certo. Viva, é Sim, bem, bem sim. do ladinho, Sim. assim. E ela estava morando sozinha, né? E depois que passou 6 meses, os pais dela também falaram assim: olha, você decidiu que você vai ficar, então pode arranjar alguém para você dividir. Aham. Senão tá feia a coisa aqui. É, você vai ficar dividindo, você não vai ficar morando sozinha para sempre, né? Aham, E aí, como a gente já tinha ali estabelecido uma amizade, às vezes eu dormia na casa dela, aham. assim, né, durante a semana, ela falou assim: olha, então se é pra morar com alguém, eu prefiro morar com você, que já conhece todas as minhas frescuras, Sim, né? Que sim. ela era bem mais organizada do que eu, assim, pra limpeza e tudo. Ela falou assim: eu prefiro uma pessoa que já entende e Aham, respeita todas as minhas loucuras. aham, E aí eu acabei indo morar com ela. A gente morou junta por 3 anos, eu acho. Bastante tempo, só nós aham. duas. Eu brinco que assim era quase um casamento, Sim, né? claro. Porque na faculdade a gente era da mesma turma e a gente participava assim, a maior parte do tempo dos mesmos projetos. Aham. Então a gente trabalhou na rede de educação Sim, ambiental. sim, sim. Então a gente ficou na rede desde o dia 1 que a gente Legal. entrou lá e chegou até a presidir, que eles falam, né, a Aham, rede juntas, então a gente tinha muitos projetos juntas o tempo inteiro. E aí foi isso, eu fiquei morando com ela durante 3 anos. Além da rede, eu também trabalhei no cursinho Gera Bicho, aham. e aí no cursinho Gera Bicho eu dei aula por 2 anos de redação, que Olha, aí eu tá encaixei certo. o que eu gostava quando eu era pequena com, né, mais ou menos como eu poderia ajudar ali Aham, os jovens ali da região e tudo, então foi bem interessante. E aí, depois disso, eu acabei morando com outra colega, quando essa minha amiga, ela voltou para São Paulo, né, aham. tinha matérias esporádicas, e aí eu fiquei mais um tempo lá, e aí eu acabei morando com outra colega depois. E aí morei por mais um ano e pouquinho e vim embora beirando a pandemia. Sim, sim, Foi sim. ali final de 2019, mais ou menos, foi quando eu vim para São Paulo mesmo. Já, Caramba. Foi. já praticamente não tinha matéria Aham. e estava nesse processo chato de estágio, né? Sim, sim, sim. Essa parte do estágio eu acho que foi uma parte que mais estressante eu achei, né? Assim, mais do que os cálculos, mais Ah, do que é? as Caramba. físicas, essa parte do estágio eu acho que
É uma parte que pega bastante, assim. Nossa, eu lembro que eu fui para vários lugares de São Paulo É, procurando estágio. E aí, quando eu consegui um estágio, que foi quando eu voltei para São Paulo mesmo, nesse final de 2019, é. eu ia trabalhar na Mercedes. Aham. Então, eu passei por todo o processo seletivo ali, na luta, sem Sim, indicação. sim. E era vagas e testes em inglês, Aham. e aí você tinha que ir lá um dia apresentar esses projetos que eu participei, inclusive, da rede, do Gera Bicho. E aí, depois de tudo isso, eu passei finalmente no processo seletivo. E eles falaram assim: ah, vem aqui, faz os exames admissionais e Aham. traz sua carteira de trabalho. Aí eu fiz tudo, os exames, lá dentro mesmo, em São Bernardo, né? Lá Certo, dentro eles certo. têm um Sim, hospital. sim. Aí eu fiz todos os exames e eles falaram assim: ah, deixa a sua carteira aqui que a gente vai fazer o contrato Aham. para você, né? Quando você vier, você traz ela para a faculdade. Falei, tá bom. Aí, feito isso, já tava com conta aberta no Itaú, Aham. tudo pronto, estourou a pandemia. Aí, quando estourou a pandemia, eles já pararam de me responder, assim, porque eles entraram em férias Sim, obrigatórias, né? férias coletivas geral, né? Fechada. Tem os amigos que trabalhavam com áreas contaminadas lá. E demorou Lá para dentro. poder fazer as coisas. É, então, e aí eles já não me respondiam, e aquela ansiedade ali, aí eu, ai meu Deus. E a minha mãe, calma, calma, eles devem estar, né, resolvendo as questões, a gente não sabe como que vão ficar as coisas ainda, né, pandemia, tudo fecha, tudo abre, tudo Uhum, fecha. uhum. E aí acabou que eles demoraram uns 2 meses para me responder, né, que a pandemia estourou em fevereiro, Sim. então eles demoraram ali uns 2 meses, e quando eles me responderam, eles disseram que já não tinham mais como garantir a minha contratação. Pois é. Enfim, por tudo que estava acontecendo, nem eles sabiam como ia ficar, né? As pessoas estavam tirando aí férias adoidado para tentar não Uhum. prejudicar tanto a fabricação das coisas. E aí, né, meu mundo caiu naquele momento. E Porque como vai depois de arranjar todo. um negócio no meio da pandemia? No meio da pandemia, depois de todo esse sacrifício, 1000 testes, porque os testes para você conseguir Ah, estágio sim. hoje em dia, eles são, assim, penosos, né? E, nossa, é pior do que a faculdade, assim, 1000 testes e Sim. é questão de Dinâmicas e não sei o quê. dinâmicas. Nossa, eu já fui para todos os cantos da região metropolitana de São Paulo e fiz muitos testes, assim, muitas dinâmicas. Então, E dão pessoal, peças. quem quiser dicas de dinâmicas e testes em grupo, fala com a Cíntia que ela tá manjando. Eles dão peças de Lego na sua mão e Sim, falam sim, assim, sim. monte uma cidade sustentável e explique por quê. E, nossa, ninguém merece. Meu Deus do céu. E aí, no fim, eu fiquei ali esse tempo, esse período sabático dentro de casa ali, né, da pandemia, um Uhum, tempinho. E acabou que essa minha colega que morou comigo, né, que eu morei por 3 anos, uhum. ela estava trabalhando numa consultoria, que era a Multi. Ah, é mesmo? E Caramba. ela estava trabalhando lá, ela estava como estagiária, se eu não me engano, e aí acabou que ela estava saindo, porque ela meio que mudou de área, assim, não lembro agora exatamente o que ela foi fazer, mas ela estava saindo, e eles iam precisar de um estagiário. E aí, como ela já me conhecia, né, morou comigo, né, conhecia meu caráter, porque quando você indica uma pessoa, é muito Sabe? mais sobre Sim, caráter do que sobre, né, capacidade técnica das sim, sim. pessoas, né. E aí ela acabou me indicando, e aí foi assim que eu entrei no GAC, assim, a princípio eu ia ser o cliente, a Sim, princípio pois é. eu ia ser jornalista, depois arquiteta, Sim. depois eu ia ser o cliente, e no Uhum, fim eu acabei no GAC, assim, então sim. eu não posso nem dizer que eu entrei porque eu sempre soube o que é o GAC, Uhum, nada disso, assim, eu tive uma matéria na faculdade que foi optativa, uhum. e foi uma veterana minha que deu, né, Ah, provavelmente a sua bichete, uhum. que foi a Vívia. E na época, eu lembro que ela estava começando, acho que o mestrado dela ali na parte de tratamento de água, e ela nunca tinha trabalhado com GAC, ela tinha feito um curso só. Só que aí, como ela tinha feito esse curso, aí ela entendia um pouco mais do assunto Sei, e eles sei. trouxeram ela para dar essa matéria. Olha aí. Na época, ela até chamou acho que é o Rafael da Stricto, Sim, sim. para dar uma aula pra gente, assim, Uhum. pra gente entender um pouco mais, assim, de alguém que realmente trabalha na área, né? Mas, no geral, assim, não teve um grande aprofundamento, né? Eu sei que tem outros cursos, assim, acho que talvez Rio Claro, né? Tem o curso da Unifesp também, Sim, de ciências ambientais, que eu sei que eles pegam sim, um pouco sim, mais na parte sim. de GAC, mas não é o foco de Sorocaba, né? Não. Então, a princípio, Pois eu é. não ia trabalhar com isso. Engraçado foi 2018, eu acho. 2018 que eu dei uma matéria optativa lá para as pessoas. Ai, que máximo. Mas então foi 18. Você estava talvez no ano seguinte, né? 19.
Não, eu acho que quando você deu essa matéria, eu acho que eu já não fazia mais. Eu acho que eu já estava nesse Nesse período limbo do estágio. de fazer algumas matérias ali para segurar os 3 vínculos com a Aham, faculdade, né? Já estava assim meio que mudando para São Paulo. sim, Já tinha acabado ali as optativas. Eu lembro que eu peguei uma matéria optativa online para poder voltar para casa, porque como eu já certo, não tinha muita matéria, não valia a pena ficar sim, pagando aluguel lá, né, também. sim. E aí foi isso, assim, aí eu meio que caí de paraquedas. Caiu porque foi a vaga que apareceu, vamos nessa Exato, aí. assim, não teve nada muito romântico, assim, né? Era o curso dos meus sonhos, era a vaga dos meus sonhos. Naquele momento, não, assim, né? Mas é aquilo que eu falei antes. Eu acho que como eu sempre fui muito comunicativa e como eu sempre gostei muito de escrever, e eu acho que isso acaba se encaixando em muitas profissões, em Sim, com muitas áreas certeza, diferentes, né? com E aí eu certeza. acho que isso me ajudou muito, assim, a manter ali tudo funcionando e conseguir, né, aos poucos ir me apaixonando assim pelo lugar. Aham, com certeza, nossa. A comunicação boa vale para tudo, com certeza. Isso deve ter te ajudado mais do que a habilidade em escrever ainda, hein, Cid? Acho que foi isso. Sim, não, eu acho que foi bem importante, assim. Depois que eu entrei lá na Multi, né? A Multi é uma empresa familiar, assim, Uhum, praticamente, né? Uma empresa bem pequena. Ali a nossa parte de GAC, eles tinham em torno de 5 a 6 pessoas. uhum. Então, ali eu tinha que fazer tudo, né? Assim, e eu brinco que se tivesse um jeito, eu gostaria que tivesse um convênio entre as empresas grandes e as empresas pequenas para que as pessoas fizessem uma Ah, troca tá. de vez em quando dos funcionários, sabe? Porque eu acho que são ambientes completamente diferentes. Assim, lógico que tem as partes iguais da própria Sim. função, né, da área do GAC, mas é completamente diferente, assim. E eu lembro que quando eu entrei lá, eu entrei como estagiária, mas, Uhum. assim, desde o dia 1 eu já não fazia tantas coisas de estagiário assim, considerando o que eu vejo hoje em dia que alguns estagiários fazem, sabe? Certo. Na consultoria pequena, você é tudo. Sim, você faz mesmo, né? Tem que fazer. Eu sou a Jane do QAQC, eu sou o Uhum. Jonathan que faz a Você é a comunicação com o Rebeca órgão, eu sou a Rebeca que faz a avaliação de é o risco. Então, Akira assim, da geologia, é tudo. eu sou a Kira da geologia, então às vezes eu sou a pessoa do desenho também. Então, assim, você tem que ser um pouquinho de cada coisa, assim, né? Então, pedir proposta para o laboratório, poder conversar, encaixar a logística do pessoal de Uhum. campo com o pessoal do escritório, de vez em quando ir para o campo, voltar, escrever aquele relatório. Eu lembro que lá a gente trabalhava muito com essa questão de compra e venda de imóveis, de Certo, terrenos, né? certo. Tudo era muito rápido também, Uhum. né? Então é muito diferente a dinâmica de você trabalhar com um cliente que quer as coisas para ontem. Sim. E também, como era essa questão de compra de imóveis, muitas vezes os próprios clientes não tinham o histórico de nada daquela Uhum. área. Sim. Então eles davam uma matrícula na sua mão com um endereço e Boa você tinha sorte. que, né, assim, às vezes o meu coordenador dava na minha mão e falava assim, descobre tudo que você conseguir Uhum. sobre esse endereço. E Uhum. assim, e eu achava incrível, né? Eu Uhum. brinco que quando eu era pequena, Você entre lia essas muitas. Agatha Christie e tal, e falou, é? Exato, eu sou uma grande fã de Agatha Christie. Não, e eu sou geração CSI, Tanaka, Ah, sabe? então, Então, é assim, verdade. eu brinco que eu sempre falei pro meu pai que eu queria ser perita criminal. Uhum. Tanto que eu fui fazer engenharia, meu pai falou assim, mas você não ia ser perita? Tipo, sabe, tantas coisas que você Uhum. quer ser. Eu falei, não, pai, mas se eu quiser um dia eu ainda posso ser, Pô, é fazer verdade, engenharia, pode né? mesmo. Mas eu brinco que eu falo que eu pedi para Deus que eu queria ser investigadora criminal e ele me mandou investigação ambiental. Isso, Então, ele entendeu tem que tomar errado. cuidado com o que a gente pede para Deus, porque às vezes ele manda uma coisa assim que ele acha mais apropriado, sabe? Mas era bem legal, assim, eu gostava bastante dessa parte de avaliação preliminar, então descobrir o máximo de coisas que podia sobre aquela área, né? Uhum. Às vezes você tinha que descobrir pelo sobrenome de alguém, o Uhum. dono do terreno, que tinha outra empresa no nome, aí você busca uma planta, Uhum. enfim, brincar de detetive mesmo, Uhum. assim, e horas no diário oficial. Sim, sim, sim. Mas é bom porque consultoria pequena se você não tem que declarar horas, então também isso muda muito a dinâmica Sim, do quanto você pode ou não ficar naquele projeto, né? sim. Então, basicamente isso. E aí eu participava de todos os tipos de projeto. Então, preliminar, confirmatória, detalhada e avaliação de risco. Uhum. Lógico que tinha ali a revisão de um coordenador, a revisão do diretor, eles estavam sempre ali do lado, Uhum. mas eu nunca
deixei de fazer alguma coisa porque eu ainda estava muito no começo. Sim, Muito sim. pelo contrário, como a equipe não era muito grande, então todo tipo de relatório eu tinha que ajudar a escrever Aham. em menor ou maior grau, sabe? E aí, pensando bem, a escrita te ajudou também, hein, Cintia? Exato, você viu? Tá tudo ali interligado, tá? Isso. Mas assim, foi muito bom, assim, eu falo que eu pude aprender muito, porque você tem que ser multitarefas, assim, Aham, então, estava escrevendo um relatório ao mesmo tempo que estava conversando com o laboratório sobre outro projeto, pedindo aham. uma proposta, revisando a parte de financeira, assim mesmo, de você olhar e ver quanto que tá aquela amostra, aquela Sim, análise, e você tem que ter essa noção, ah, não, esse aqui tá mais caro. certo. Então, assim, é tudo, você faz tudo, né, na Sim, consultoria pequena. sim. E eu sinto que foi, assim, muito bom para mim. E aí, depois que eu fiquei lá, acho que foram quase 3 anos, né, que eu Aham. fiquei lá. Quando eu entrei no GAC, né, Então, e como é que você vai para pós-graduação ali, não? Então, exato. Quando eu entrei no GAC, eu É. já sou dessa geração que veio depois do seu podcast. Ah, tá. Porque o seu podcast, se eu não me engano, foi no começo de 2020, né, que Isso você é começou. maio, acho. Por aí, maio, junho, alguma coisa assim. Eu comecei no GAC, né, que depois de tudo isso, dos estágios, etc., em setembro de 2020. Então, quando eu entrei no GAC, eu falei, tá, beleza, não era isso que eu tinha pensado, É. né? Eu fui para outra área, e agora? Vamos tentar aí suprir alguma coisa que possa tá faltando. E aí, naquele momento, e quando eu trabalhava lá, era presencial, né? Hoje em dia não é mais lá, né? É híbrido, mas era tudo presencial depois de um tempo, né? Caramba. Depois que liberou da pandemia, etc. Então eu tinha que ir pro Ipiranga todos os dias, e eu moro no Campo Limpo. Sim. Então, para eu chegar no Ipiranga, era 1 hora e Nossa. 20 para ir e 1 hora e 20 para voltar todos os dias. Então, era nesse trajeto aí que eu ficava ouvindo a sua voz muitas vezes, intercalando ali entre uns podcasts de comédia, umas Porque, músicas. porque minha voz não é tão boa assim, né? É melhor intercalar, né, Cintia? Não, nem por isso, Tanaka, mas assim, porque senão a gente respira GAC o Sim, é tempo verdade, é inteiro, verdade. o cérebro frita. Mas nesse momento eu comecei a ouvir mais o podcast, aí eu comecei a ouvir sobre a pós, né, que você Uhum. sempre comenta, né, e nesse momento eu comecei a me interessar mais a fazer a pós. É, E também porque, assim, naquele momento eu também tinha o interesse de ter a minha própria experiência numa consultoria grande, né, certo, certo. algumas pessoas tinham me falado já do tipo assim, ah, mas em consultoria grande não é a mesma coisa, não é a mesma dinâmica. Uhum. Aqui você faz um pouco de cada etapa do GAC, talvez numa consultoria grande você vai fazer mais de uma etapa só, Uhum. né? Então, assim, é uma outra visão, e não é todo mundo que gosta. Sim, sim. Mas naquele momento eu falei assim, ah, eu quero ter essa experiência por mim mesma. Então, eu acho que é mais fácil eu ir para uma grande e não gostar, assim, não, vamos supor que eu não gostasse nem um pouco, e eu fazer esse processo de voltar para uma menor, com o que eu aprendi da maior, Sim. do que lá na frente, já com, sei lá, 40 anos, Uhum. eu, nossa, quero mudar radicalmente agora. Fica Ah, difícil. talvez uma grande não me aceitasse naquele momento, porque eles Uhum. preferem pegar um júnior, que eles conseguem treinar ali naquele Sim, ambiente, né? Então, tem essa questão também dos procedimentos de cada empresa, e sim. aí eu queria ir para uma grande. E além de toda a questão de estudo que tem a pós-graduação, Uhum. né, de querer me aprofundar mais no GAC, tem a questão do networking, É né? verdade, é verdade. Não, já fazendo uma propaganda ali pro Senac, pro curso da pós, assim, eu já fui com um pouco de segundas intenções também, assim, né? No sentido de. Porque, assim, a gente sabe que o GAC é uma área muito pequena. Sim, Então, sim. às vezes você trabalha numa empresa pequena e por mais que você faça tudo. Então, assim, quando eu entrei na pós, muitas coisas eu já tinha visto ali, né? Lógico, as partes de investigação na pós é muito mais completo do que a gente vê ali no dia a dia. Mas Uhum. isso até às vezes em consultorias grandes, né? As pessoas Sim, têm essa visão. sim. Mas eu fui muito com essa visão de, eu vou conhecer outras pessoas para que eu não fique invisível, porque a consultoria pequena às vezes torna a gente mais É invisível verdade, é verdade. perante ao mercado, né? E no GAC tem muito isso de, eu conheço Tanaka, você fez a pós, ou você trabalhou em tal lugar, você Aham, conheceu tal pessoa. sim. Então, assim,
é importante você conhecer ali o mínimo de pessoas, até para uma questão mercadológica, de você Sim. contratar, precisar de uma empresa, etc. E aí eu fui para a pós também com essa intenção de, olha, talvez eu conheça uma pessoa que trabalha numa empresa, que precise de alguém, né? Dependendo de como for meu desempenho na pós, eu posso mostrar que eu sou capaz de fazer o Sim. serviço, e, enfim, né? Oportunidades aparecem. E aí foi assim que eu fui para a pós, com esses dois pensamentos, assim, a parte de estudo e a parte de networking também. E aí, eu lembro que chegou no último semestre e eu ainda não tinha mudado de emprego. E aí, eu lembro que eu falei para as minhas amigas, gente, esse é o momento. Esse é o último semestre. Se eu não arranjar um outro emprego agora, vai ser muito difícil, porque quando a gente sair daqui, vocês vão esquecer de mim, entendeu? Vocês não vão ter ali aquela pessoa todo sábado para, né, lembrar você. Assim, a gente sabe como que é a nossa rotina no Sim, GAC, né? sim, Então é sim. difícil mesmo, não é por mal. Então eu falei assim, vai ter que ser esse semestre. Tem que arranjar um emprego. Ai, E meu no Deus. final deu tudo certo, assim, porque, nossa, eu lembro que eu vi a vaga, e eu vi a vaga primeiro, porque eu acordei de manhã e estava no seu grupo de vagas. Ah, Olha legal. como você é importante, Tanaka, você tá ali Olha, permeando que toda a minha carreira, interessante. sabe? E eu vi a vaga no seu grupo de vagas e eu já fiquei desesperada, assim, e eu lembro que, na época, a Priscila trabalhava na WSP, né? Sim, é verdade. Da minha turma. Só que ela já não estava mais lá quando abriu essa vaga. E eu lembro que eu mandei mensagem para ela, falei, Pri, eu preciso da sua ajuda. Esse é o meu currículo, você manda para alguém lá de dentro, Manda pra alguém. para esse alguém de lá de dentro mandar para alguém, para que alguém chegue até mim. E no final deu tudo certo, assim, ela mandou para uma colega nossa e, enfim, chegou no RH o currículo e deu certo, assim, Olha, milagrosamente. que legal. Eles me chamaram, né, viram mais ou menos que eu tinha o perfil e em uma semana eles já tinham feito a entrevista por telefone com o RH e aí depois eu fui fazer a entrevista com a parte técnica lá com o diretor e um gerente. E aí foi ótimo, assim, na entrevista eu fiquei super nervosa, né, lógico. Mas, assim, foi muito divertido, a galera também é muito comunicativa lá dentro, e eles gostaram muito, né, o diretor, inclusive, do fato de eu ter dado aula de redação. Ah, que interessante. Como eu dei aula de redação por 2 anos, então foi até uma coisa que ele comentou, que não necessariamente porque a pessoa se forma em boas escolas, né, em grandes universidades, nem sempre ela sabe É escrever, ou ela verdade, é gosta de verdade. escrever. E querendo ou não, o nosso trabalho ele é muito equilibrado, assim, a parte de campo é muito importante, mas ao Sim, mesmo tempo você tem que saber expressar aquilo que você viu no campo. Se você não consegue colocar aquilo no papel, então o trabalho se perde. é verdade, é verdade. Então, assim, a gente, lógico, tende a valorizar o campo, porque a gente sabe que muitas vezes ele não é tão valorizado quanto deveria, Sim, mas ao mesmo tempo no escritório a gente tem que mostrar tudo que a gente fez lá. E sim. aí ele gostou muito dessa parte de eu escrever, de eu gostar de escrever. Acho que foi o que me colocou pra dentro no fim. Caramba, que legal. Que diferenciou, né? É verdade. Foi um diferencial, assim. E aí foi bem legal. Aí eu expliquei toda essa questão da consultoria pequena, né? Eu lembro que eles perguntaram quantos relatórios eu já tinha escrito de cada etapa do GAC. E aí eu lembro que eu falei lá, acho que na época eram, sei lá, 80 preliminares, Caramba. 40 avaliações de É risco. muito, hein? Nossa Senhora. Então, assim, porque tinha muito essa questão de compra e venda de Ah, imóvel, sim, né? tem que ser rápido, Então, né? tem que ser muito rápido, é tudo muito dinâmico. Então, a gente fazia muito relatório mesmo, assim, nessa época. Então, eu cheguei lá com os números prontos, porque eu tinha todos os projetos na minha cabeça, assim, né? Mesmo quando você não estava em um projeto específico, você estava ouvindo as discussões. Então, eu Sim. sabia toda a cartela de clientes da empresa, assim, decorada. Então, foi muito bom, assim. E aí, eu consegui entrar. E foi ótimo, eu tô lá até hoje, né? São Que legal. quase 2 anos agora. E deu tudo certo do jeito que eu planejei, ainda bem. Que bom. Após o networking, Sim, a deu certo. vaga, A pessoa certa ali e tal. sim, a pessoa certa, os amigos certos, né? Também sou eternamente grata a todo mundo que eu conheci na pós, assim. Muita gente, a gente conversa até hoje, né? Converso muito com a Rayane, com a Sim, Paulinha, então, sim. assim, muito legal, assim, manter esse contato, né, e o ambiente da pós, ele faz com que a gente crie amizades e vínculos depois de adulto, né, e Sim. falam que é muito difícil você conseguir criar amizade depois de É adulto. verdade. Só que como a gente tá ali todo mundo mais ou menos no mesmo perrengue, né, tem o Caio também, que agora tá até fazendo mestrado em geologia lá na Espanha, Sim, sim, sim.
Então, assim, como tá todo mundo ali meio que no mesmo perrengue, e a gente trabalhando, estudando de sábado, todo mundo chega ali meio cansado, assim, às vezes demora para pegar no pique. Então a gente vai criando um vínculo e aí deslanchou, assim, algumas amizades, assim, é bem legal. Então você recomenda para as pessoas aí, os ouvintes? Ouvintes, Recomendo, façam o curso. ouvintes. Façam um curso, vocês vão aprender muito. Tanaka vai mandar vocês amostrarem o solo. Isso! Nesse meio tempo vocês vão conhecer muita gente legal e, enfim, eu recomendo muito, assim, eu acho que não é à toa que é o curso mais, né, famoso e recomendado aí do GAC, assim, né, tanta gente fez. No trabalho, você pergunta quem fez, várias pessoas levantaram a mão, são inúmeras turmas diferentes, mas não me arrependo, assim, nem por um momento, assim, acho que foi muito importante para eu chegar até onde eu tô agora, né, curso certo, as pessoas certas, assim, importância de boas amizades, bons relacionamentos, assim, ao longo de toda a vida, assim, né, toda a carreira. E aí foi isso, eu entrei na WSP em junho de 2023. Assim que eu entrei, eles, né, perguntaram também o que eu já tinha feito, o que eu gostava, etc. E aí eu comentei essa questão da avaliação de risco, que eu já tinha feito algumas avaliações de risco, né, na empresa anterior. E aí casou muito bem, eles me colocaram para fazer um curso com o nosso sênior de risco. Lá a gente tem algumas pessoas que fazem risco, então, lógico, eu trabalho com outras coisas em outros projetos também. Até porque a gente não tem, né, somente avaliação de risco, uma demanda tão alta assim de avaliação de risco para fazer. Mas quando entra uma avaliação de risco, são sempre as mesmas pessoas que fazem. E aí eu sou uma dessas pessoas que fazem. E aí eu entrei, assim que eu entrei, eu fiz esse curso, e aí foi ótimo também, porque a gente fez com o sênior de risco da empresa, né? Que anos e anos e anos de experiência, então foi muito bom, assim. E aí agora eu tô trabalhando assim mais com isso, né? Eu tende a ser a área que eu tô caminhando para me especializar, né? Igual eu comentei com você antes que eu tô saindo das fraldas do GAC ainda, né? Que eu entrei vai fazer 5 anos e, enfim, 28 anos. Eu sei que tem muita coisa ainda para estudar e para fazer e ter experiência e tudo. Mas no momento tende a ser a área que eu pretendo assim me especializar mais, assim, essa parte de avaliação de risco eu gosto bastante, acho bem legal. E, como eu disse anteriormente, acho que casa muito com o que a gente falou de ser a engenharia mais humana, de você estar ali, né? Porque, no fim, a gente faz tudo o que a gente faz para saber se tem risco, né? Na avaliação de risco, a gente fala que os 3 pilares do risco, né? É o receptor, a substância e o caminho de exposição. E se não tem o receptor, não tem risco. Sim. Porque a gente coloca o ser humano como o centro de tudo, Sim, né? ou receptor, né? Ou o grande receptor. O grande receptor, o ser humano, né? Como o foco. Então, eu sinto que a avaliação de risco ela traz essa questão do ser humano e da parte de humanas, e você comunicar o risco e saber e valorizar, e também traz um pouco daquele conhecimento que eu tive lá atrás, um pouco do técnico também de segurança, que a gente tinha que pensar na questão, tem risco ergonômico, risco físico, né, risco químico, então, assim, foram pequenas coisinhas, assim, ao longo de toda a vida que foram construindo, assim, para que eu chegasse nesse momento e trabalhasse com isso, assim, sabe? Não foi nada planejado, mas não mudaria nada, assim, eu tô bem satisfeita como as coisas saíram no final. Bom, quais são, aponta algumas grandes diferenças entre trabalhar na consultoria pequena e na grande, né? Então, você já falou algumas que na pequena você faz de tudo e na grande você tende a se especializar em alguma coisa. Mas o que mais? Assim, tipo, procedimentos, você falou das horas, então como funciona isso na pequena, como funciona isso na grande? Na pequena, é basicamente isso, a gente trabalha em vários papéis diferentes, então eu pedia a proposta do laboratório, eu revisava a proposta, a questão financeira da proposta, a questão de se os parâmetros estavam aderentes com aquilo que a gente pensou, que discutiu para aquele projeto, ajudava com a parte de elaboração do relatório, de pesquisar aquelas informações, de avaliar os resultados, então, assim, de estruturar aquilo para uma apresentação para o cliente, você estava ali em tudo, então, até na parte de submissão para os órgãos ambientais, a gente tinha uma relação muito próxima, então, entrava nos logins da CETESB, submetia os relatórios, eu lembro que teve uma vez que eu mandava tanto e-mail para a CETESB que veio um termo de reabilitação numa carta, e a carta veio endereçada para mim, eu achei aquilo... Parabéns, Cíntia! Parabéns, Cíntia, eu lá com 22 anos, remediou a área, assim. Então, assim, você participa de todas as etapas do GAC realmente, né?
na consultoria maior, eu sinto que a gente tem mais procedimentos. Então, por exemplo, quando eu chego para trabalhar num relatório, então, trazendo aqui os outros colegas dos outros episódios aí, para os ouvintes ouvirem também os outros episódios. Então, tipo, tem a Jane que trabalha no QAQC. Então, quando eu entro, a parte do QAQC já foi mais ou menos validada. Eles já fizeram esse trabalho de acompanhar se o escopo da proposta com o laboratório realmente faz sentido com o que a gente pretende para o projeto, se os limites de quantificação eles estão aderentes ao que a gente precisa ou não, né? Toda essa parte de comunicação também com o campo e verificar as cadeias de custódia, enfim, eles já fizeram toda essa parte que eu fazia lá atrás, né? E aí eu entro para verificar esses resultados e ajudar a escrever o relatório para que depois um Jonathan, um Akira pegue esses dados, né, que são gerentes de projeto já, que estão acima de mim, eles peguem esses resultados, eles consigam ali colocar uma visão mais sênior, assim, né? Porque eu vou escrever, mas como júnior, eu vou escrever dentro das minhas experiências, dentro do que eu sei, e aí depois isso vai passar por um pleno, e depois vai passar por um diretor, por um sênior, para que eles revisem esse relatório e coloquem ali um caráter, traga para a discussão, né? Eles vão me chamar, vão falar assim, olha, aqui você escreveu isso, isso faz sentido, isso nem tanto, isso aqui dá para melhorar ou não. Então, eles trazem essa visão um pouco mais sênior, e a gente tem a etapa, né, hierárquica um pouco mais bem definida, assim, de quem vai fazer aquilo antes, né? Então, assim, a gente tem os técnicos de campo que normalmente fazem mais campo e não fazem tanto contato com o escritório, com o equipamento, que às vezes já está ali mais pronto, mais arrumado. Então, na consultoria pequena, o técnico de campo também tem que se preocupar com a parte do equipamento, né? Na consultoria pequena, eu tinha que ver se o equipamento também estava dentro da validade de calibração. Na consultoria grande, não. Isso já foi verificado anteriormente. Então, na consultoria grande tem as etapas um pouco mais bem, assim, definidas, e aí você tende a fazer aquilo que assim, é o mais necessário realmente, né? Então, no meu caso, se é necessário ir para um campo, se é necessário escrever um relatório, eu vou focar um pouco mais naquilo, sem precisar ficar sendo interrompida mais vezes para revisar ali outras coisas que precisam ser revisadas, sabe? Então, isso, por vezes, acaba facilitando um pouco, assim, o processo. Lógico, tem a questão da hierarquização e procedimentos e tudo mais, que às vezes é mais burocrático para você conseguir fazer uma coisa que talvez numa consultoria pequena é mais rápido, né? Eu poderia bater ali na mesa do dono da empresa e falar assim, preciso disso aqui. E ele ia assinar e beleza, vai lá. E eu voltava para o meu computador e fazia. Nesse aqui já tem uma questão de que tem que passar talvez por um pleno, por um sênior, depois por uma líder, né? E aí ter essa questão da burocratização e da questão hierárquica também. Então, acho que isso é bem diferente. A questão das horas também, numa consultoria grande você declara quanto tempo você ficou em cada projeto, né? Na consultoria pequena, não sei se em todas, mas pelo menos aqui eu trabalhei, não tinha essa questão de você declarar, então você tinha ali uma lista de coisas para fazer. E assim, a gente definia o que era importante naquele dia e ia fazendo aquilo que era importante. Se em determinado momento chegasse outra coisa, né, você não tinha que... não, eu parei, sei lá, 30 minutos para resolver esse projeto B. Né? Nesse caso da consultoria grande, você tem que ter esse controle um pouco mais rígido de horas, né? E aí eu entendo quando algumas pessoas não gostam, porque você tem que ser realmente, assim, bem controlado, né? Como eu sempre fui um pouco chata e um pouco controladora, então, assim, para mim não me afeta tanto, assim, essa parte de controlar as horas. Mas tem gente que já não gosta de ter que ficar, né, pensando cada numerinho, tudo que ela fez e anotando quanto tempo. Então, acho que tem essa questão, assim, que às vezes a personalidade de alguém um pouco mais controlador, às vezes pode ser um pouco melhor, não sei. Sim. Bom, a gente consegue ver que tem vantagens e desvantagens nas duas modalidades, né? Assim, em termos de trabalho em geral. Mas em relação sei lá, a benefícios de carreira, ou até salário, é parecido também a questão de gosto da pessoa ou é significativamente melhor na empresa grande? Olha, de salário é um pouquinho melhor na grande, mas eu acho que de benefícios supera bastante, assim. Eu acho que, pelo menos a minha experiência, a questão de benefícios, eu acho que realmente superou, assim, até pequenas coisas que às vezes empresas maiores têm, assim, uma massagem que tem ali na semana, a gente tem uns
lanchinhos e coisas assim, que são aquelas pequenas coisas que fazem o funcionário mais feliz, sabe? Sei. Então, às vezes uma consultoria pequena não comporta, assim, ter esse tipo de benefício, né? É Aham. completamente fora da realidade de uma consultoria pequena, uma coisa dessa. Alguém vir toda semana para fazer massagem 15 minutos por funcionário, não existe isso. Mas, assim, o salário varia muito da empresa, né? Assim, pelo que eu É pesquisei claro. também com outros colegas de outras consultorias, algumas consultorias menores pagam melhor, outras consultorias grandes pagam melhor, mas essa questão de benefícios, assim, é diferente. E, às vezes, a questão de clima também pode mudar um pouco mais, justamente Aham. porque na consultoria pequena a gente nem trabalhava com Teams, por exemplo, a gente trabalhava Certo. com WhatsApp. Aham. Então, assim, era tudo mais familiar, assim, tudo mais direto, né? Então, não necessariamente era tudo assim tão burocrático e tão assim, certinho, né, por assim dizer. A parte não tinha, por exemplo, as partes, bem definidas, assim, esse aqui, essa pessoa é só do financeiro, essa Aham. pessoa assim, é só do recursos humanos, essa pessoa é só do compliance, não tem isso, né? Todo mundo ali mais ou menos misturado, assim, a Uhum. parte de direção, meio que cada hora um faz alguma coisa. E na consultoria grande, não, a gente tem certinho, não, isso aqui, quem tem que marcar a sua consulta vai ser o enfermeiro do trabalho, da área de saúde e segurança, que vai Certo. verificar se seu ASO vai vencer. Então, assim, isso é uma coisa que é responsabilidade deles. Então, o RH, ou a líder, ou às vezes até eu, não sei a data que eu fiz o ASO, mas Ah, eles têm esse controle, porque ele se eu tem que precisar saber. entrar no cliente amanhã, Uhum. eu preciso estar com todos os exames certinhos, tudo que o cliente solicita para eu entrar. É mais burocrático, assim, e mais cada um na sua caixinha, assim. Sim, sim. Uma outra coisa que o pessoal fala que é melhor, né, na empresa como a WSP é a interlocução com pessoas do exterior, que em geral têm mais Sim. experiência e tal. Como é que é legal? Como que funciona? Isso é bem legal, assim. Assim que eu entrei, a gente estava com um projeto bem bacana de resíduos e era difícil, assim, você encontrar algumas informações na internet e a gente tem uma plataforma nossa, né, por Aham. dentro lá, que a gente consegue mandar mensagens e tem grupos específicos. Então, tem um grupo só de avaliação de risco, tem um grupo só de preliminar, e aí pessoas do mundo inteiro que trabalham com esses temas específicos, geoquímica, etc., entram nesse grupo, se for do interesse, e respondem as perguntas, como se fosse um Twitter, assim, Aham. um chatzinho, Certo. Um e fórum, consegue um Reddit. isso, consegue se comunicar, assim, de forma mais fácil. Então, você também consegue pesquisar lá dentro por nome de funcionários e cargos de funcionários, tá? Então, Uhum. eu quero uma pessoa na Alemanha que trabalhe com tratamento de água. Então, você Aham. consegue pesquisar ali de uma forma e mandar um e-mail direto para aquela pessoa, né? Então, assim, isso facilita bastante. A gente também tem uma colega que mora na França, e aí ela trabalha muito com avaliação de risco, trabalha muito com avaliação de risco ecológico também, porque ela é bióloga. Então, ela traz também uma visão diferente, ela ajuda a revisar os nossos textos, Ah, com essa visão um pouco mais do que está acontecendo lá fora e como sim, que são os sim. procedimentos deles. Então, eu acho que para você se atualizar também do mercado não só nacional, é Aham. mais fácil, principalmente quando são assuntos que aqui dentro às vezes demoram um tempo para você ter novas atualizações, né? Como é o caso da avaliação de risco, por exemplo, às vezes a gente demora, e lá fora as coisas já estão mais encaminhadas, eles conseguem atualizar a gente com um pouco mais de frequência. Então, Uhum. a gente mantém esse diálogo aberto. Então, assim, nesse projeto de resíduos, por exemplo, eu consegui conversar com colegas dos Estados Unidos, do Canadá, da Espanha, da Alemanha. Caramba, Então, que assim, legal. tem esses treinamentos internos, como eu tive o treinamento de risco com um especialista de risco, Aham. um doutorado voltado para essa área que consegue te ajudar e revisar o seu texto. Então, também é uma grande oportunidade, assim, você conseguir trabalhar perto de pessoas que entendem tanto de um assunto, né? Sim. E você vê o tanto que você tem que estudar e ainda aprender e ganhar com experiência também. Então, trabalhar em empresa grande, assim, a minha experiência na WSP está sendo ótima, assim, no momento eu recomendo muito, não tenho, não tenho ressalvas, assim, eu gosto bastante, acho que ajuda bastante, assim, na carreira, assim, para você aprender novas coisas e conhecer novas pessoas, é bem legal. Tem colegas que saíram daqui e foram para WSPs de outros países também, né? Aham, sim. Então tem a Lívia que foi para a Austrália, né? Tem um colega nosso que agora foi para o Canadá. Lógico, tem um processo, não é todo mundo que vai se mudar para outro país, Sim. mas querendo ou não, você acaba conseguindo ter esses contatos. Existe a possibilidade, né?
Existe, né? Então, assim, às vezes, se uma pessoa do Canadá vai olhar um currículo de 2 brasileiros para Uhum, contratar a empresa WSP lá no Canadá, vai ver 2 brasileiros, um trabalhou na WSP de uhum, São Paulo e outra uhum, não trabalhou na WSP, uhum. provavelmente eles vão dar prioridade para quem trabalhou, né? Pois é, Uma com pessoa que já certeza. conhece os procedimentos, já conhece a cultura da empresa, que é Sim, uma questão sim. que empresa grande tem muito essa questão da cultura, dos valores, né? Uhum, De como você se comporta também, né? Os princípios, questão de diversidade, equidade. Então, assim, sim. são coisas que às vezes numa empresa pequena, ali no dia a dia, questões familiares, Passa por cima, né? Aham. acaba passando despercebido, né? Não Sim, tem esses valores assim tão fortes. sim, E numa empresa grande, que já está mais alinhada, né, com os princípios globais, etc., então é mais fácil de você se destacar nesses pontos também. sim, sim. Legal. Bom, e olhando para o outro lado, assim, as pessoas que são de empresas, né, grandes ou pequenas, vivem se queixando, ou até que são chefes em empresas grandes, vivem se queixando dos jovens, como você, jovem, né? Jovem. Que, sei lá, alguns exemplos, não quer dirigir, não quer ir para o campo, talvez não tenha muito. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, acho que é um pouco recorte de classe, né? Não é a geração, mas enfim, não se identifica com o trabalho, né? Não leva as coisas muito a sério, né? Enfim, o que Sim, você, como representante da geração e que não tem o recorte de classe, né? Pelo contrário, você tem o recorte da outra classe, né? Você não pode se dar o luxo né? jogar tudo para cima e falar, Isso, não vou dirigir de forma alguma. isso. Como é que você vê essa questão geracional e o recorte de classe? Olha, o recorte de classe, né, começando por esse assunto, que eu acho que é um pouco mais fácil de falar, eu acho que assim, é mais perceptível, assim, quando você entra numa empresa grande, assim. Eu sinto que às vezes até um pouco no GAC, Uhum. porque os nossos cursos, né, engenharia ambiental, Sim, geologia, são profissões que a gente não vê todos os dias, né, sim. não tá no nosso cotidiano. E aí você virar para os seus pais e falar assim, quero ser engenheiro ambiental, sabe? Na minha família, por exemplo, eu sou a primeira pessoa a se formar em universidade pública. Uhum. E a minha mãe tem 11 irmãos e eu tenho 63 primas. Então, assim, é uma coisa que é significativa, Sim, sabe? com certeza. Nossa Senhora. Então, assim, no dia a dia você consegue perceber que muitas vezes são pessoas que realmente tiveram outras oportunidades, Sim, né? Tem, até por ser uma consultoria grande, você normalmente já tem ali outras línguas também, sim. né? Então, é mais fácil você perceber esse recorte de classe, assim. Eu acho que o GAC, às vezes, ele tem um pouco desse recorte. Agora, a questão da geração, eu acho que fica um pouco intrínseco realmente com essa questão da classe mesmo, porque eu sinto que se é um jovem que realmente precisa, né, ali, ele não vai se negar a fazer, né? Eu mesmo, se me mandarem pro meio sei lá, da Amazônia, eu vou, né? Pelo amor de Deus, preciso muito de emprego. Então, assim, eu acho que tem isso, mas também eu acho que tem um pouco dessa questão de que hoje em dia, né, falam-se muito disso, de que a minha geração para frente, ela não vive para o trabalho. Ela precisa de equilíbrio. Eu acho que Uhum. talvez essa questão de não quero dirigir, não quero ir para campo, tenha um ou outro, mas não é tão assim, pelo menos das pessoas que eu conheço, não tem tanto isso ali no meu Uhum. trabalho, são pessoas que realmente o que você pedir para fazer, a pessoa vai fazer. Mas eu acho que tem muito essa questão de classe, mas tem essa questão, isso, da geração. É. Então, eu acho que a nossa geração de agora, ela não Uhum. vive para o trabalho. Sim. Ela precisa trabalhar, ela precisa de um ambiente que seja um pouco mais equilibrado. Então, eu acho que talvez o que pega um pouco desses conflitos assim geracionais é que muitas vezes as pessoas mais velhas, elas têm isso, elas mesmo sem precisar, mesmo quando a empresa não está cobrando, não é a realidade de todo mundo, a gente sabe que tem empresas que cobram mesmo, Uhum. mas mesmo quando a empresa não está cobrando, ela abre um celular de final de semana, ela manda um e-mail depois do Entendi. horário de trabalho, ela não se equilibra ali. E a minha geração para frente, ela já não aceita tão bem isso, assim, eu sinto que é uma geração que gosta realmente desse equilíbrio e que vai valorizar ali ir numa academia, que vai valorizar conseguir passear num final de semana. E Uhum. são coisas um pouco diferentes nesse aspecto, assim, sabe?
Então, eu acho que isso eu vejo bem. Das pessoas que eu trabalho, a gente até que tem um ambiente bem equilibrado, assim. A gente tem as nossas competições internas do serviço de quem vai mais na academia e coisas assim. Então, assim, é uma galera que mantém ali os bons hábitos, que tenta manter ali um equilíbrio, mas, assim, isso é muito particular, não é tanto, assim... Tem a questão da empresa, dependendo de onde você trabalha, mas também tem muito o como você é. Às vezes tem gente que desliga o computador na sexta-feira e que no sábado passa o dia inteiro pensando no trabalho, Aham. entendeu? Então, eu, particularmente, eu busco formas de me desconectar, assim, eu estudo e faço essas coisas, mas ao mesmo tempo também eu procuro coisas para eu assistir que não tem nada a ver com isso, Aham. e eu gosto de montar quebra-cabeça, né, que eu Aham. sempre estou postando coisas de quebra-cabeça, então eu gosto de montar um quebra-cabeça, ouvindo um podcast diferente também, sem ser com GAC, para que distraia um pouco a cabeça e a gente se desligue, porque eu acho que se, né, você fica focado o tempo inteiro nisso, a gente vai chegar muito saturado, né? E também tem todas as questões de saúde mental que permeiam hoje em dia, né? Eu vi até que entrou a questão de saúde mental nas normas regulamentadoras Sim, agora, que também sim. puxa ali um pouquinho, né, da segurança do trabalho. Então, eu acho que é importante a gente sempre buscar formas de manter esse equilíbrio. E aí, às vezes, essa questão geracional pode entrar um pouco mais em choque por conta dessas questões, assim, de equilíbrio pessoal e profissional, assim. Concordo. Acho que, na verdade, vocês jovens estão certos. Tem que ser assim mesmo. Equilibrado, no que der. É isso mesmo, é isso mesmo. E o recorte de classe acho que é fundamental, né? O pessoal reclama, mas, né? Tem que ver quem é que está fazendo, quem é que está falando, né? Não é assim, Sim. né? Não é a geração, é a Muitas vezes eles geração. reclamam de umas pessoas em Pois específico, é. né? Mas, assim, é E a já mesma põe a coisa da culpa na gente. geração, né? A mesma coisa de falar assim, ah, não, todo mundo da sua geração, Tanaka, nossa, ninguém gosta de tecnologia, não sei o quê, e Pois você é. tá aqui fazendo um podcast, gravando. Assim, não dá pra gente também generalizar, né? Acho Sim. que tem os pontos a melhorar, com certeza, de cada geração, né? Talvez a minha geração seja um pouco mais teimosa, não sei, justamente por querer esse equilíbrio, mas eu acho que tem tudo que ponderar. E se for uma pessoa que realmente esteja precisando ali e valorizando aquele emprego, ela não vai deixar de fazer, né? Com certeza. E também eu acho que é importante a gente mostrar para a pessoa que está ali no começo da carreira o porquê aquilo é importante. Então, assim, eu estou te mandando para o campo porque isso é importante para você também, não porque Sim. isso é importante para mim, né? Assim, lógico, a gente tem que fazer o que tem que fazer para o cliente, mas também, assim, essa é a carreira que você escolheu, você quer ser engenheiro ambiental, você quer ser geólogo, você quer trabalhar com GAC, então eu vou te mandar para o campo, eu vou te dar um carro na sua mão para você dirigir, para que você tenha autonomia e você consiga fazer as coisas que você tem que fazer. E isso também vai trazer pontos para a sua vida pessoal também. Sim. Então, acho que é até um dos pontos também que empresas grandes têm, que é a questão de feedback, Aham. né? Que tem esses processos de feedback. E aí, nesses momentos, você consegue também trazer ali coisas para você pensar, você como pessoa também, além de funcionário, o que você quer fazer para sua vida pessoal. E aí, eu acho que esse é o momento de um bom líder, né? Um bom gerente ali de projetos, chegar e colocar na mesa, olha, você tem que fazer mais isso Aham. por nós, pelo seu emprego, mas também pela sua carreira, né? Se é isso que você quer fazer, se você quer ser promovido, se você quer crescer e Aham. aprender mais, então você faz isso por você também. Cíntia, você né, nessa batalha aí de tantos anos, você já sofreu muitos episódios de, sei lá, machismo, racismo, alguma discriminação de algum tipo? Já teve vezes de eu ir para campo e eu senti que tinha assim um tom de surpresa, por exemplo, eu tinha uma chave de fenda na bolsa e eu fui abrir um posto para fazer uma vistoria e um cara falou assim: Nossa, mas como você Essa menininha consegue fazer? como você é proativa, né? Você tem uma chave de fenda na bolsa, só que assim, é o meu trabalho, eu não tô fazendo nada demais, assim, então acho que mais nesse aspecto, assim, de muitas vezes parecer que se surpreendem pelo fato de você estar fazendo alguma coisa, por você ser menina, por você ser tão nova, assim, né? Casos de racismo, não, assim, lógico, a gente consegue. Tem também essa classe quando a gente tá dentro das consultorias e tudo mais, a gente vê, até por conta do recorte de classe, a gente vê esse recorte também de cor, etc., dentro das Sim. consultorias, né?
até pelos cursos, né, que foram escolhidos, como a gente falou, não Sim. é qualquer pessoa que vai poder ter a Pois é. oportunidade de fazer uma universidade pública, que é o que tem muito em consultoria grande, são pessoas que Sim. fizeram universidade pública. Então, assim, é um recorte de etnia, é um recorte de classe que vem desde ali da Sim, base, da exato. entrada na universidade até a chegada nas empresas. Então, querendo ou não, isso sempre vai ter, né? Mas tem essa questão de empresas grandes que é esses projetos de diversidade, né, de tentar trazer um pouco mais e discutir e abrir vagas, né, afirmativas. Então, eu acho que é um ponto assim importante também que as empresas têm que começar a pensar um pouco mais, de modo geral, assim, pessoas com deficiência e todos os tipos de diversidade que a gente consegue incluir dentro de uma empresa e que faz com que a empresa se torne ainda melhor, né? Sim, Que com traga certeza. novas visões e eu acho que isso é muito enriquecedor de modo geral. Se fosse fazer uma breve redação aqui, Cíntia, por que o GAC é importante, por que o gerenciamento de áreas contaminadas é importante, como você montaria essa redação aí? Olha, eu acho que daria para trazer na introdução que a gente sempre fala que a engenharia ambiental é a profissão do futuro, né? E Uhum. esse futuro nunca chega, né? Tá Sempre difícil. vão falando, e esse futuro nunca chega. Mas eu acho que quando a gente pensa no GAC, talvez a gente consiga entender um pouco mais do porquê que é importante a engenharia ambiental e porquê que é importante trabalhar com isso. Assim, eu acho que a gente trabalha tentando manter um ambiente equilibrado, que é o que está lá na Constituição, que a gente Uhum. traz lá de trás. A gente trabalha tentando promover um ambiente seguro para as pessoas que trabalham numa área contaminada, para as pessoas que vivem em torno de uma área contaminada. Então, por mais que muitas vezes o nosso trabalho seja invisível e que a maioria das pessoas não sabem o que é um Sim, gerenciamento de áreas sim. contaminadas, eu acho que a gente está ali em todo prédio que foi construído, alguém precisou investigar aquele solo de alguma Uhum. forma, a CETESB precisou dar algum tipo de laudo, enfim, eu acho que a gente está dentro de todas as áreas, dentro de um hospital, quando vão jogar uma seringa, um remédio de uma forma, né, correta ou incorreta, num posto de gasolina, quando as pessoas vão abastecer o carro delas. Então, a gente está em todos os ambientes e eu acho que isso mostra a importância do nosso trabalho. Assim, eu acho que, por mais que às vezes pareça pouco, né, e às vezes parece que a gente está ali para suprir uma demanda do cliente e não uma demanda do meio ambiente, Uhum. eu acho que é um pouquinho que talvez ajude de alguma forma a fazer um pouco de diferença, né? Talvez seja uma visão um pouco otimista, mas eu prefiro acreditar. Eu prefiro acreditar que a gente é importante dessa forma, assim. Se não para salvar o meio ambiente, né, que é uma coisa que talvez seja um pouco fora da nossa realidade, mas minimamente para tentar trazer um ambiente mais seguro para que a gente consiga viver com aquilo que a gente tem ali naquele momento, né? Não, tá ótimo. A esperança é muito importante, né? Sim. Agora, esse último fim de semana, eu vi uma montagem da peça da História Sem Fim, né? História Sem Fim, o livro, o filme, eu vi a montagem de uma peça. E eles falam isso, né? Você precisa dar esperança, senão o nada vem e toma conta aqui, né, da gente. Então nós não Sim. podemos deixar o nada tomar conta da gente, né, Cíntia? Vamos ter a esperança aí. Sim, se a gente não achar o nosso trabalho importante, eu acho É, que a gente vai ficar é, mais desmotivado a sim, continuar, né? sim. Então, acho que de alguma forma a gente tem que achar que o que a gente faz está fazendo pelo menos um pouquinho de diferença, que não seja para o meio ambiente para recuperar tudo da noite para o dia e deixar tudo remediado, mas que minimamente para uma pessoa que talvez trabalhe em cima de uma planta Uhum, contaminada, que ela consiga transitar ali sem adquirir um câncer ou, né, sim, aumentar ali uma probabilidade de ela ter um câncer e passar isso para outras gerações, enfim, sim. né? Pelo menos esse pouquinho a gente consegue fazer. Sim. Bom, Cintia, agora depois de eu te bombardear de pergunta, agora você pode me perguntar alguma coisa se você quiser. Se você quiser, né? Não, eu quero sim perguntar, eu até anotei aqui uma Você pergunta. Ih, rapaz, só quero ver, ó. Não, não venha com pergunta difícil, não, hein, Cintia? Não, é uma pergunta que tem muito a ver com tudo que a gente conversou até agora, né? Que é em relação, assim, aos trabalhadores do GAC, né? Que chegaram, assim como eu, depois do seu podcast e depois da DD38. Se você sente uma diferença, né? Era justamente isso, você sente uma diferença geracional no Senac, assim. Como você acha que isso pode talvez impactar o mercado, né? Essa questão
da nossa geração, assim, também para a parte técnica, se a gente é mais teimoso para aprender as metodologias que vocês ensinam, ou, né, ou talvez aquela questão de querer tudo muito rápido, né? Acho que é mais nesse sentido, assim. O que você sente, assim, como professor? Caramba, uma pergunta boa, muito legal. Eu acho que a tendência é que as pessoas estão chegando no Senac com menos base teórica do que chegavam antes, né? Então, isso tem acontecido. Porque provavelmente, como é tudo para ontem, então não existe, talvez não exista a construção de uma formação, e sim uma resolução do problema imediato, né? No trabalho delas, e acaba levando no Senac assim. Por outro lado, as pessoas estão bastante querendo aprender. Então é legal falar com as pessoas lá no Senac. Elas estão legitimamente querendo melhorar, querendo aprender, querendo se desenvolver. Então tem sido muito bom. Nesses anos todos tem sido bom, né? Agora, o que me preocupa um pouco é que lá atrás, né, quando a gente começou, as pessoas eram jovens naquele momento, né? E também legitimamente queriam aprender, algumas já vinham com mais bagagem e tal, mas todo mundo queria aprender. Essas pessoas aprenderam, não só com a gente, claro, né, mas com a vida, com tudo. Só que chegam em posições de decisão e nem sempre elas fazem o que elas aprenderam. A vida também os levou a... Desensina. A entrar num outro tipo de jogo. Eu espero que não aconteça com essa geração de vocês, né? Mas basicamente é isso, as pessoas vêm com menos, cada vez mais jovem, né? Vêm mais no início de carreira, com 2 anos, entre 2 e 5 anos de formados ali, que entraram no GAC, vem com menos base, vem querendo aprender, e vem também aquela ânsia, né, de querer saber exatamente o que ela está fazendo, e às vezes a gente fala um negócio, ela não liga para aquilo, e daqui a pouco ela pergunta exatamente aquilo, né? Dado uns 3, 4 sábados, pergunta exatamente aquilo. Mas tudo bem, isso aí é normal. Um pouco mais imediatista, né? Um pouco. Sim. Mas tem sido bom, assim, falar com os alunos, com as alunas, é muito legal. Então, eu tenho gostado bastante. Ainda estou bastante motivado lá. Você sente que os alunos da pós são mais jovens e os alunos dos cursos do AESAS, por exemplo, são pessoas mais velhas que já estão ali inseridas a mais no mercado e querem se especializar naquele assunto em específico, talvez? Talvez sim, mas eu acho que mesmo no curso da ESAS, quem mais, assim, mais de 90% quem faz os cursos são iniciantes. Infelizmente, eu vejo a pessoa que é coordenadora ou pleno, né? Ela não é que ela, assim, arrogantemente acha que já sabe, mas é que ela acha que o que ela vai aprender não acrescenta para ela, né? Sim. O suficiente que assim, vale a pena ela perder o tempo ouvindo o que o curso da ESAS tem para falar, né? Então, não é de um jeito arrogante, mas desde o início dos cursos da ESAS, a gente dizia, puxa vida, o dono da empresa, o gerente tem que fazer esse curso, mas nunca, né, que vai acontecer isso aí. Até porque é difícil para um júnior chegar, muitas vezes, para um diretor, para um gerente, alguém mais sênior. Isso aqui é o que eu aprendi, agora você tem que fazer dessa forma aqui. Isso. Muitas vezes nem todo mundo vai levar a sério, né? Não, ninguém vai levar a sério. Você quer aprender tá maluco? Faço isso aqui há 20 anos. Você nem era nascida quando... Então... Acho que tem muito disso, né? A maioria das pessoas mais velhas que estão no GAC, elas fundaram o GAC, sim, né? Sim. E aí, de repente, tem as pessoas como eu, que chegaram depois que já tem uma DD, que 38, que já tem tudo. Então, acho que esse sentimento de eu estava aqui quando tudo era mato, sim. às vezes faz com que as pessoas fiquem um pouco mais, assim, teimosas, né? Ao novo, né? Acho que todo mundo é um pouco resistente à mudança, né? Sim. E aí, talvez seja um pouco mais difícil dessas pessoas... Eu acho que sim. Abrirem mão, assim. E aí eu tive aulas recentes aqui com a turma, né, o GAC 25, teve aulas comigo diretamente de investigação, e daí muitas ficam assim, caramba, mas então tá errado isso aqui, tá errado aquilo ali. Eu digo, pois tô mostrando aqui para você, né, o artigo tal, a ciência aqui, tá errado fazer desse jeito aí. Tem que fazer do jeito que a ciência tá mandando aqui.
E você vê no semblante das pessoas, elas ficam assim, e eu imediatamente já digo, não peçam demissão na segunda-feira. Né? Nem briguem com o chefe, calma. Vamos... Não vamos ser tão radicais. Isso. Para lutar, você precisa estar vivo, né? Então você precisa ir... Sim, tentar mudar de dentro, né? Isso. É isso mesmo. Bem legal. Mas no curso da ESAS tem outra característica importante também, que tem muita gente de outros estados fazendo, muita gente mesmo. Então, legal. E de órgão ambiental, muita gente de órgão ambiental, então isso é muito bom. Acho que o GAC no Brasil, como um todo, tem melhorado bastante e a contribuição desses cursos da ESAS e do SENAC tem sido importante. Acho que isso tem sido muito legal também. Sim, não, eu acredito 100% e acredito também que o seu podcast ajuda muito, né? Porque também permite que as pessoas escutem em outros pontos, né, do país e acaba facilitando muito mais uma pessoa que às vezes não vai ter como vir até São Paulo para fazer uma pós-graduação e aí você tá ali, você também é uma pessoa super aberta, que recebe perguntas e está disposto a conversar e discutir. Então, acho que isso facilita muito e, assim, né, novamente, parabéns aí pelo seu trabalho. Você junta todos os cursos que eu pensei, o jornalismo, a comunicação, a escrita, a fala e o GAC e a engenharia, acho que é a combinação perfeita. Obrigado, Cíntia. E eu também gostaria, né, da mesma forma que você, de escrever um livro e ser um escritor, mas não tive o talento necessário, mas estamos tentando aí. Mas você está eternizado em vários artigos publicados, sua voz vai ficar aqui para todas as gerações, né? Sim. Então, acho que você está fazendo aí um grande papel já de eternizar as pessoas do GAC. Legal, que bom. Bom, Cíntia, eu queria que você, como expert no assunto, que você indicasse alguns livros, talvez séries aí para as pessoas. Olha, eu sempre vou recomendar Agatha Christie e Harry Potter, que são as minhas bases, assim, os meus pilares. E da Agatha Christie, quais são os seus preferidos? Eu diria que o meu, por exemplo, é o Assassinato no Expresso do Oriente, o Roger Ackroyd, o Caio Pano, né, que é o último do Poirot. Tem os Crimes ABC, tem Noite das Bruxas, O Cadáver Atrás do Biombo... Tem um outro que é Trem Azul, enfim, assim, eu gosto muito, assim, né, desde pequena, eu amava, desde Scooby-Doo, então, todo tipo de investigação e quebra-cabeças e coisinhas, assim, eu gosto muito, então, assim, recomendo muito, é bom para distrair e para você, né, refletir. Mas eu também queria recomendar um filme que me recomendaram recentemente, que eu não tinha assistido ainda, que chama Minamata. Você já assistiu? Não assisti. Tem um filme sobre o episódio da Baía de Minamata? Isso, é bem interessante, assim, é um filme de 2020, tem até o Johnny Depp como principal, né, como fotógrafo que foi lá e tirou a foto e que ajudou a repercutir o caso. Então, me recomendaram recentemente e aí eu achei interessante compartilhar, porque sempre recomendam o mesmo de Brockovich, né, e aí não vejo tanto, os filmes também tem aquele dos Pifás, né, do Teflon. Isso. Então, acho que é interessante quando tem esses filmes, assim, mais hollywoodianos, que a gente vê um pouco da nossa área, assim, em ação. E eu achei muito interessante esse filme Minamata, então fica aí a recomendação também. Legal. Então, para você, o ideal seria um quebra-cabeça do Harry Potter. Isso seria... seria perfeito. Se um dia alguém quiser me mandar um presente aí, os patrocinadores... Isso aí, quebra-cabeça do Harry Potter. Legal. Sim, são sempre muito bem-vindos, preferencialmente de 1000 peças para cima. Legal. Eu não gosto de quebra-cabeça, né? Fico nervoso, mas a Lilian gosta bastante. E o último que ela montou, que é legal, eu esqueci o nome, acho que é Gumi, a empresa. E o quebra-cabeça é muito bom, sabe? A peça, ela encaixa, depois que monta, ele não desmonta fácil. Assim. É um que tem umas estampas, né? Isso. Estampas, né? Eu vi esse quebra-cabeça, realmente eles são muito bonitos. E o que ela montou por último é o do Abaporu, né? O Abaporu da Tarsila. Que legal. Ficou bem legal. Não, aqui em casa também eu sou a única que gosta também. Meu namorado não gosta, minha mãe, meu pai, muito menos. Nossa, eu fico nervoso. Acho que é a geração. Pode ser. São pessoas que gostam de ficar ali muito tempo concentradas em uma coisa específica, assim, né?
Eu acho que Mas é é isso. bom. E a Lili é arquiteta, né? Então talvez esse olhar Olha aí aí. seja mais parecido com o seu. Sim, faz todo sentido. Legal. Cíntia, agora eu vou agradecer muito que você veio aqui, foi muito legal. Você estava, né, no início apreensiva. O que você vai contar? Você contou muitas coisas legais aqui pra gente, foi muito bom. Então agradeço. E agora é isso aí, o podcast é seu. Pode falar o que quiser, declamar poesia, cantar, você que manda. Olha, cantar eu vou deixar só pro karaokê, não precisa eternizar isso também, né, nas plataformas digitais. Mas eu queria agradecer de novo pelo convite, né? Como eu falei, eu, né, sei que eu ainda sou muito nova, né? E é diferente você ver tantas pessoas que passam por aqui, que têm anos de carreira e de experiência, e aí eu falei, ai meu Deus, eu vou chegar lá e vou contar a minha experiência, que ainda é tão curta, né? São 5 anos aí de experiência no GAC, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz de já estar eternizando aí esse meu conhecimento Sim, até sim. aqui e ver o que dá para ser feito daqui para frente, e sempre poder retomar e pensar em como eu estava pensando hoje, né, lá na frente, também fazer Sim, esse contraponto. sim. Então eu agradeço a oportunidade e parabenizo novamente pelo trabalho, por, né, conseguir disseminar as informações assim de uma forma tão boa e ir atrás e conseguir conciliar todas as coisas. Eu acho que é um trabalho muito importante que você faz, né? No Senac também, as suas aulas são excelentes, então eu agradeço, assim, é unânime, todo mundo que eu conheço, assim, acompanha você e gosta do seu trabalho, então eu agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigado, Cintia. Obrigado pelas palavras também. Obrigado. Imagina. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio fantástico, né, com a Cíntia. Primeiro que eu fico muito feliz em ter feito parte, um papel bem pequeno, é claro, para ela ser hoje essa super profissional, essa super mulher, muito reconhecida no mercado do GAC. Eu não sabia, mas ela foi para a pós por causa que ela ouviu o podcast, o que é diferente. Eu achava que os ouvintes do podcast é que tinham vindo, né, foram meus alunos e alunas na pós, mas pensando bem, tem bastante gente que começou me ouvindo no podcast e depois foi ser aluno ou aluna lá na pós, o que também é muito legal, né? Bom, e aí além dos conteúdos técnicos dos podcasts e das aulas, eu ainda dei uma força indiretamente ao divulgar uma vaga no nosso canal do Telegram. Aliás, você que tem Telegram, entre no nosso canal Áreas Contaminadas. Lá eu divulgo todas as vagas do GAC que eu recebo. Isso às vezes ajuda, né? Como vocês viram aqui com a Cíntia. Daí ela entrou na WSP, onde ela parece estar muito feliz, após ver a vaga lá. Claro, após ela ter conhecido pessoas na pós que ajudaram muito ali, né? E como eu também faço parte do curso de pós no Senac, eu participei indiretamente desse crescimento dela, o que me deixa bastante feliz e orgulhoso, né, por ter feito parte de uma pessoa, uma profissional tão capacitada quanto ela. Bom, mas a minha participação é bem pequena, perto da competência e do esforço dela. Imagine, uma garota, filha única, moradora lá do Campo Limpo, fã de Harry Potter e Agatha Christie, por sorte acaba indo parar numa ETEC, né, uma escola técnica estadual aqui de São Paulo, e de lá ela pode se permitir pensar em fazer uma universidade. E ela é a primeira de uma família muito numerosa que ela tem a se formar numa universidade pública. Isso é uma tremenda vitória. É uma vitória regada a muitos desafios, perseverança, competência, sorte, claro, e muito, muito esforço. Esforço não só dela, mas da família dela toda. E aí vem as aventuras em Sorocaba muito interessantes, né? Sofrer com o transporte público péssimo de Sorocaba, escapar da irmã Verônica, morar no calabouço, participar da rede de educação ambiental, da aula de redação no cursinho da Unesp, tudo isso fez com que ela vivesse de fato a universidade. Mas os problemas não acabaram quando ela se formou, ela teve aí muita dificuldade novamente com estágio, ainda na pandemia, e ela, por acaso, acaba caindo numa consultoria que mexe com o GAC. Lá dentro, acho que a paixão dela se desperta, porque ela precisa fazer de tudo, aprende de tudo, e ela gosta disso, né? Gosta de fazer, gosta de aprender, e esse processo ela consegue exercitar duas de suas grandes paixões. A sua parte detetive, nas avaliações preliminares, a jato, né, que ela precisava fazer, e a sua escrita. Então ela escreveu mais de 80 relatórios só de preliminar, ela conseguiu exercitar tudo isso, né, o detetive e a escrita. Tudo isso enfrentando 1h30 de ida e 1h30 de volta do Campo Limpo para o Ipiranga, todos os dias por vários anos. E ainda bem que ela tinha esse podcast aqui e outros podcasts, né, claro, para ajudá-la nas viagens. Bom, ela atinge seus objetivos lá na pós. Um deles era de ir para uma empresa grande, mas a consciência de classe não sai dela, como vocês puderam perceber. A consciência dela extrapola também para o teste do pescoço, ou seja, ela olha para o lado e não vê tantas pessoas pretas, pobres, vindas de escola pública, de periferia, PCD, LGBT, e entende que é algo estrutural e que a vitória dela,
ainda não é completa, porque falta muito para a periferia vencer. E a nossa parte é lutar para que a periferia inteira vença. E ela sabe muito bem disso. A Cíntia também é uma representante digna, uma digna representante da sua geração, pois ela trabalha com propósito, com equilíbrio com sua vida pessoal, cuida da sua saúde mental, usufrui dos benefícios da empresa que compra sua força de trabalho, mas distou um pouco da sua geração no que muitos consideram que é uma geração muito mimada. Por ela, Cíntia, ter plena consciência da sua condição de trabalhadora, de proletária que está vendendo sua força de trabalho, mas é um trabalho que ela lutou muito para que seja, de certa forma, valioso para a corporação que ela trabalha, valioso para os clientes dessa corporação, valioso para a sociedade e que permita a ela um equilíbrio, um bem viver. E aí, com tudo isso, conversar com ela é um privilégio sempre, foi um privilégio dessa vez, é sempre um privilégio, nos renova a esperança de um GAC melhor, de um mundo melhor. Com mais Cíntias nesse mundo, o nada não vai nos alcançar, a esperança sempre vai vencer. Agradeço demais a Cíntia pela conversa e vou aguardar ansiosamente seu primeiro romance publicado. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions, e agradeço às pessoas queridas que são apoiadores e apoiadoras financeiras no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos aqui nos Estudos ECD. Façam como a Cíntia e continuem conosco nesse podcast, que está disponível no Spotify, YouTube, etc., na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição. Continuem conosco também no screening de notícias e também nas redes, Instagram, @ecdambiental, canal Áreas Contaminadas do Telegram. Enfim, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.